Glaub sie mir schon, Jankele, mein Scheiner, die Egelach, die Schwarzen kämach zu. A Jingele, was hat schon alle Zeindela, muss noch die Mame singen, ay Lulu. A Jingele, was hat schon alle Zeindela, muss noch die Mame singen, ay Lulu. A Jingele, was hat schon alle Zeindela, und wird mit Masel bald in Cheder gehen und lernen wird Chumash und Gemore. Soll weinen, wenn die Mame wiegt ihm ein, und lernen wird Chumash und Gemore. Soll weinen, wenn die Mame wiegt ihm ein. A Jingele, was lernen wird Gemore, und steht der Tate gefällt und hört sich zu. A Jingele, was wächst der Tal mit Hochem, das ganze Nacht der Mame nicht zur Ruhe. A Jingele, was wächst der Tal mit Hochem, das ganze Nacht der Mame nicht zur Ruhe. A Jingele, was wächst der Tal mit Hochem, und nageniter zeucher euch zugleich. A Jingele, ha kluger Chos und Bocher, soll liegen also in Asli in a Teich. A Jingele, a kluger Chos und Bocher, soll liegen also in Asli in a Teich. Boa noite, pessoal. É um prazer receber vocês aqui para mais um evento do Museu do Holocausto de Curitiba. Sala ficando cheia aqui no Zoom, pessoal entrando no Facebook. Vai ser uma noite bastante rica, enriquecedora de conhecimento para todos nós. Tá? Tem as últimas pessoas entrando. Para a gente poder começar. Boa noite, Diego, Renata, William, pessoal entrando, Arthur, boa noite. Pessoal no Facebook que está assistindo a gente. A Roberta, Museu Judaico de São Paulo, a professora Lídia, a Jaqueline, o Alexandre, pessoal, boa noite. É um prazer receber todo mundo aqui, já na noite de terça-feira, para a gente falar sobre um tema que pode parecer complexo, pode parecer quase um tabu, mas é de uma beleza extraordinária, que é o trabalho sobre a Shoah, não com o ensino médio, não com o ensino fundamental 2, não com o ensino fundamental 1, mas com a educação infantil, com os últimos anos da educação infantil. Com a gente aqui hoje, para começar esse papo, para começar a apresentar algumas coisas para vocês, a gente tem o prazer da presença da professora Denise Weichel,
que é a coordenadora do Departamento Pedagógico do Museu do Holocausto, a professora Luzilete Falavinha, que é professora raiz, e também trabalha conosco na produção de materiais educativos para as escolas e também especialista no ensino da Shoah nas primeiras infâncias, se a gente pode dizer assim, tá? Que vai contar para a gente um pouco da experiência e para transmitir um pouco para vocês, enfim, do know-how, do conhecimento e demonstrar para vocês que não só é possível trabalhar Shoah com educação infantil, mas que é um trabalho absolutamente fabuloso em termos de processo e também de resultado, vendo ou não. Tá? Então, eu dou as boas-vindas, eu vou participar também do evento com vocês. Eu passo a palavra para a professora Denise, que também vai dar um oi para vocês para a gente começar. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa, não sei se a gente chama de aula virtual, bate-papo, a gente espera que tenha uma troca, né, entre a gente. Eu e a Luzi vamos tentar falar um pouquinho para vocês da experiência que a gente tem e do que a gente tem feito de materiais e pesquisado também. E eu espero que seja interessante para todos. Eu acho que as perguntas pode deixar para o final, né, Carlos? A gente pode fazer, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, aguardem, a gente vai tentar responder e conversar, né? Eu acho que não é no sentido que a gente é o detentor do conhecimento, mas sim uma troca realmente com todo mundo, tá? Eu acho que a gente pode, Denise, enquanto tiver esse primeiro momento de apresentação até do conteúdo, o pessoal pode interagir aqui, tanto no chat do Zoom, quanto ali no próprio Facebook, a gente vai dando uma olhada, e aí, terminando a apresentação, aí sim, a gente abre para a interação oral do pessoal aqui do Zoom, se quiser conversar, enfim, oralmente. Mas enquanto a gente está demonstrando, o pessoal pode ir mandando um comentário, a gente vai enriquecendo, né? Eu e você, a gente vai enriquecendo enquanto a professora Luz despeja todo o conhecimento aqui para o pessoal, tá? Tá contigo. Tá. Então, você quer colocar os slides, talvez, para a gente ir seguindo? Vamos lá. Então, é esse o título, né? As lições do Holocausto a partir do olhar da criança, uma abordagem na educação infantil. Tá? Então, a gente vai tentar fazer uma abordagem, em primeiro lugar, até uma questão conceitual, né, sobre a literatura na educação infantil, o que esperar da literatura, e a gente, aos poucos, vai entrando nos materiais, no materiais, né, até na apresentação dos materiais. Esse evento, ele nasceu de uma necessidade, né, prática, porque a gente tem feito eventos, conversado bastante sobre educação e holocausto, né? A gente tem um grupo no Facebook, que, aliás, quem não seguiu ainda pode seguir, chama-se Educação, Holocausto e Direitos Humanos, é um grupo vinculado à página do Museu do Holocausto de Curitiba, onde a gente coloca materiais, discute e tudo mais. A gente tem discutido bastante sobre educação, mas muitas das nossas discussões estão inclusive, no campo conceitual, e aí muitos professores terminam os eventos um pouquinho frustrados, tá, mas e aí a ferramenta e tudo mais? Eu sei que nós que somos educadores, professores de sala de aula, a gente tem essa fixação pelo material, pela metodologia, e cada coisa a seu momento, né? Chegou a hora, então, da gente apresentar esse material sobre educação infantil e, num futuro bem breve, faremos dos outros ciclos também, até chegar no ensino médio, enfim.
Eu acho que é importante... abordagens específicas. Eu acho que é importante, Carlos, colocar também que nesse grupo que o Carlos comentou, que tem no Facebook de educação, toda semana tem dicas de filmes, dicas de atividades, que são bem interessantes. A gente costuma colocar atividades que têm a ver, que tem alguma relação com o filme que foi proposto. Muitos de vocês já nos enviaram propostas de filmes também, né? Então, acho que é bacana, é uma página bem ativa, né? E bem dinâmica. Certo. Eu vou colocar na primeira página que a gente fala, uma introdução. Essa introdução, basicamente, alguns dos temas que a gente vai conversar durante esse encontro. A Shoah na educação infantil, né? Quando esse desconforto, de certa forma, em trabalhar o tema, uma espécie de tabu para essa faixa etária. A gente vai falar bastante de lições, a gente vai falar bastante de lacunas, a gente vai falar de desafios e também da inexistência de materiais, né? Assim, um pouco da riqueza do trabalho na educação infantil também está nessa constante adaptação de materiais. Eu não sei se a professora Luz quer fazer algum comentário sobre essa tela específica ou se a gente já pode começar mergulhando de cabeça Eu queria fazer um no que a pouquinho gente quer transmitir. Vamos lá. Eu queria comentar, Por não sei se favor. você quer alguma coisa, mas falar alguma coisa antes? Então, eu acho que muito já foi dito, né? A nossa ideia aqui, né, na verdade, é bater um papo com vocês e propor para vocês, né? Abrir um pouquinho esse horizonte em relação à educação infantil, né? Claro que aqui ninguém é expert, a gente faz, na verdade, muita pesquisa e muito teste, né? A gente testa tudo que a gente produz e a partir dos resultados que nós obtemos é que a gente acredita que é possível, né? Eu tenho um carinho especial pela educação infantil e quando a gente fala de educação infantil, eu sei que ela muda de lugar para lugar, né? Por exemplo, para nós na prefeitura, a educação infantil ela corresponde ali o pré, né? O que seria o pré e o primeiro ano, embora o primeiro ano já esteja dentro do ensino fundamental, mas eles ainda estão muito próximos ali do pré e do primeiro ano, né? Então a gente está falando basicamente dessa faixa etária, né? Que é sim muito sensível, mas ao mesmo tempo muito comprometida, porque ao longo da nossa fala vocês vão perceber o quanto as crianças se comprometem com o assunto e o quanto elas levam com seriedade esse trabalho. Acho que é isso, eu vou deixar a Denise continuar e depois a gente conversa mais um pouco. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre esses pontos que a gente colocou aqui na introdução, né? Primeiro que vem a coisa do desconforto, né? Como é que a gente vai trabalhar um tema tão difícil, tão árido, tão complexo com essa faixa etária? Eu acho que para a gente ter tido essa, vamos dizer, essa loucura, entre aspas, né? Essa audácia de falar sobre isso aqui, é porque a gente tem um respaldo por trás. Nós, do Museu do Holocausto, a gente acredita numa concepção pedagógica um pouco distinta do que é transmitir o Holocausto, né? Isso é muito importante, eu acredito, para quem não conhece ainda o nosso trabalho, a gente tem um viés um pouco diferente do que os museus ou outras instituições mundiais tentam colocar. Hoje em dia, aliás, os museus, né, Carlos, estão mudando muito também, né? E estão seguindo, eu acho que essa mesma concepção, que não é falar da morte, é falar da vida, a gente ter, o Carlos escreveu um livro sobre isso, então, né, essa ideia de como transmitir a Shoah, na verdade, não é transmitir o conteúdo, mas sim as lições que a gente quer tirar desse tema, né? Então, eu acho que, a princípio, é um desafio para o professor, né? Por quê? Porque, como a Luzi falou, quando a gente fala em educação infantil, a gente não está falando em crianças abaixo de 5 anos, né? A gente está querendo chegar nesse período de 5, 6 anos, né? E, na verdade, a gente não vai, de forma alguma, trabalhar nem com datas, nem livro didático, nem fotografias, nada que remeta ao Holocausto, né, a Shoah, como a gente está acostumado, talvez, a ver em materiais de outros níveis, né, outras etapas da escola.
A ideia é exatamente o professor começar, já que não há materiais, óbvio, né? Então a gente está falando da inexistência de materiais, ninguém chega na educação infantil com livros dizendo, hoje nós vamos aprender sobre o Holocausto, sobre a Shoah. A gente tem que usar, o professor ele deve ser realmente um pesquisador no sentido de procurar materiais, procurar literatura que seja adaptado ou fazer adaptar para aquela idade, né? E quando a gente fala em ensinar o Holocausto, na verdade a gente está falando em ensinar, falar sobre as lições que o Holocausto nos traz, nos deixa, né? E essas lições vêm através de valores, né? Vêm através de lições mesmo. O que esse tema deixa para nós como valores para se desenvolver nessa criança, né? Para se trabalhar nessa criança tão jovem. Eu acho que na introdução é mais ou menos isso que a gente vai se ater, né? Lembrar também, eu queria sempre lembrar que o professor ele tem uma missão muito grande, que é sempre buscar novas ferramentas, né? Eu acho que não é só para professor de educação infantil, é para qualquer professor, né? A gente não pode se ater ao básico, a gente sempre tem que ir além, a gente tem que pensar indo além, né? Então, acho que essa busca de novas ferramentas é o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui. Vocês querem acrescentar? Exatamente. Como a Denise falou, para quem não está acostumado com a nossa concepção pedagógica, fundamentalmente a ideia de que não se transmite a Shoah por si só. Na verdade, o Holocausto é uma ferramenta poderosíssima que existe e possível de ser transmitido, aí sim, princípios, valores, né, o Aristóteles já chama de virtudes. Eu costumo dizer que restringir o ensino da Shoah ao livro de história do 9º ano no tema Segunda Guerra Mundial é de uma pobreza conceitual para a riqueza dos valores que essa tragédia absurda nos proporciona. Restringir o ensino do Holocausto a simplesmente dentro também do círculo das comunidades judaicas ou da identidade judaica, ou simplesmente de se fortalecer uma identidade, só isso também é de uma pobreza conceitual muito grande. Então, isso que a gente está passando para vocês hoje é um pouco da materialização do que nós chamamos da universalização da transmissão e do ensino do Holocausto. Universalizar significa não só atingir o mundo inteiro, mas fazer com que os princípios e valores que são universais sejam reconhecidos pelo mundo inteiro, fazer com que esse negócio seja útil para a gente, né? Que a gente aprenda alguma coisa disso, né? Então é isso, eu vou passar para a gente começar realmente, nós já estamos introduzindo aí já há bastante tempo, e agora vamos entrar no conteúdo. Eu vou passar a palavra para a Luzi, e eu e a Denise, a gente vai enfim, tentando enriquecer, tentando acrescentar alguma coisa na medida do possível. Essa primeira parte é importante, uma parte mais conceitual. Então, Luzi, o que se espera da literatura nessa fase, até para nos servir de base de como vamos trabalhar a Shoah no infantil. Então, vamos lá. Então, assim, pessoal, por que a gente vai partir da literatura? Né? Porque quem trabalha com educação infantil sabe que existe toda a questão do lúdico. O lúdico é muito importante na educação infantil, né? E é do lúdico que nós vamos construindo alguns conceitos. A literatura, ela permite essa ludicidade, né? Seja a literatura que trabalha com histórias fictícias, ou seja a literatura que trabalha com fatos reais. Ela permite essa ludicidade porque ela é um contar de histórias, né? As professoras que trabalham em educação infantil, elas sabem muito bem a importância que é a contação de histórias. E o Holocausto não deixa de ser uma história, né? Não deixa de ter personagens, não deixa de ter fatos, né? E como o Carlos bem disse, a Denise também super bem elaborou e conceituou,
quando a gente fala de Holocausto, a gente não está falando do fato histórico em si, mas a gente está falando de algo muito maior, né? Do quanto esse elemento pode servir como disparador para a gente trabalhar questões atuais com essas crianças, né? Então, aí no slide, como vocês estão vendo, eu usei essa citação da Tizimbit, que diz o seguinte, que a literatura direcionada à infância não está situada fora da literatura que leem os adultos. Isso é muito importante, porque se vocês prestaram bastante atenção, a Denise falou que um marco do professor da educação infantil para o trabalho com o ensino do Holocausto é o desafio de conseguir material para trabalhar com isso. Né? Então, nós partimos muito da literatura. Mas então quer dizer que tem literatura própria para a educação infantil? Muito dificilmente. Praticamente inexistente. Esse é o maior desafio que a gente tem. Mas aí, se a gente for pensar na literatura enquanto conceito, a gente vai ver que alguns teóricos da literatura, como a Miriam Tizimbit, ela vai dizer exatamente isso, que não existe literatura infantil. A gente conceitua ela por uma questão comercial, mas o bom escritor é aquele que escreve tanto para a criança quanto para o adulto. E um bom texto é aquele que pode ser compreendido tanto por crianças como por adultos. Então, é por isso que ele fala que a literatura em si não tem essa divisão. Por quê? Porque quando eu falo de infância, quando eu falo assim, literatura infantil, eu crio um determinado preconceito, achando que é tudo muito pueril, que é tudo muito suave, que não tem muita importância. E é por isso que dentro da literatura, enquanto conceito, a gente não trabalha com esse determinismo infantil. Né? Até porque a questão da infância ela vai mudar muito de acordo com como o autor vê a infância, de acordo com como ele entende a infância, é assim que ele vai escrever. Né? E aí ela continua ali, trata-se apenas de leitores que não têm as mesmas interrogações sobre o sentido do mundo que os seus pais, e que não têm também a mesma experiência com a linguagem. Então, essa é a diferença entre uma criança e um adulto. Né? Tanto a questão da experiência quanto a questão da linguagem. E aí ela segue, não há literatura para crianças. O que há é a literatura. Um livro para criança é um bom livro quando ele é um bom livro para todo mundo. Prova disso é que nós, adultos, muitas vezes acabamos lendo coisas que são, entre aspas, voltadas para o público infantil. Né? E ainda continua, né? O que muda é que um adulto pode encontrar neste livro outros sentidos e outros prazeres. Então, cada criança, cada leitor, né, a criança em si, cada uma vai ter uma experiência com esse texto, que é uma experiência diferente, por exemplo, do adulto, por conta do contexto. A gente vai ter dois teóricos importantes da Escola de Constança na Alemanha, que é o Iser e o Jauss, né, e eles falam da estética da recepção. E eles dizem o seguinte, que um texto ele só tem importância de acordo com a importância que o leitor dá para ele. Essa é a importância do texto. E ele vai falar, então, da questão do horizonte de expectativa, né? Que tem o horizonte de expectativa implícito e o explícito. O implícito é aquele que o autor quer dar no texto. E o explícito é aquele que a criança, quando ouve a história, é o contexto que ela vai dar a partir das experiências que ela tem, a partir do contexto que ela tem. Certo? Então, é mais ou menos nessa vertente que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque quando eu vou selecionar esse livro para trabalhar a questão do Holocausto com a educação infantil, eu não vou encontrar um livro próprio para a educação infantil. Dificilmente vocês vão encontrar um livro para crianças de 5 anos que fale sobre o tema. Lembrando que quando a gente vai contar para a criança a história, essa história normalmente ela vai ser mais ampla, claro, muito mais suave, porque não vai entrar no cerne da questão, mas vai trazer os elementos da questão da guerra, a questão das famílias, a questão da vida antes, a questão da vida durante, até mesmo a vida depois, né? E ali, então, ele vai seguir, a gente continuando nessa linha de pensamento sobre o uso da literatura e dessas adaptações que a gente tem que fazer para que a criança possa se apropriar dessa leitura, né? Ela vai falar da identificação dos personagens. Por que a gente usa a literatura? Né? Dentro da arte-terapia, a literatura ela é muito utilizada para resolver problemas internos, tanto com adultos quanto com crianças. Por quê? Porque a criança ela se identifica com o personagem. Ela materializa no personagem problemas que estão com ela. Por exemplo, um elemento é o medo.
né? Pode ver que histórias que têm aquela questão do suspense, do medo, são coisas que chamam a atenção das crianças. Por quê? Porque o medo é uma coisa que está nelas. E quando elas ouvem essas histórias, elas veem o personagem trabalhando com a situação e isso vai se concretizando dentro delas. Então, elas se projetam no personagem, elas se projetam na história, criando então uma relação de empatia com o personagem e com a história, né? Aí fala da questão do romper o horizonte da expectativa. Então, eu já expliquei para vocês o que é esse horizonte de expectativa, né? É a intenção que o autor dá para o texto, mas também como é que essa criança percebe esse texto e qual é a relação que ela tem com esse texto. E a gente fala do romper o horizonte da expectativa, por quê? Porque existem lacunas nos textos, né? Essas lacunas elas são preenchidas pela referência da criança, que vem muitas vezes de outras leituras. Aqui a gente fala o seguinte sobre lacunas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Então, eu pego um livro lá, por exemplo, Anne Frank. Vamos pegar um livro bem básico. Ah, a gente vai ler o Diário de Anne Frank para as crianças? Não, a gente não vai ler o Diário de Anne Frank para as crianças. Embora, hoje em dia, a gente já encontre muito da questão da Anne Frank para vários públicos, né? Tem história em quadrinho, tem outros livros tipo álbuns, enfim. Mas a questão é, eu não vou trabalhar com a criança a história da Anne Frank, mas, por exemplo, eu vou pegar lá um trecho que fala sobre o que ela guardou na mala, né? Tem lá um trecho que fala o que ela guardou na mala, o que ela podia levar, muito bem. Aí eu estou contando essa história para a criança, mas eu posso trazer, por exemplo, mais um outro trecho da mala de Hannah, por exemplo, que também vai falar do que a Hannah levou na mala. Então, a ideia ali, na verdade, é o quê? É preencher lacunas com outras histórias. E aí daí eu volto lá na questão que a Denise falou sobre o desafio, né? O desafio do professor. Porque esse professor de educação infantil, ele vai ter que conhecer, ele vai ter que ter um repertório bem longo ligado à literatura, e mais especificamente sobre essa literatura que fala sobre o Holocausto, né? Sobre histórias do Holocausto. Para quê? Para que ele consiga fazer esses preenchimentos de lacuna. Para que ele consiga levar para essa criança não um livro do começo ao fim, mas que durante uma leitura ele possa inserir outras leituras para ampliar esse horizonte da criança, esse horizonte de expectativa da criança, trazer outros referenciais para a criança, né? Então, aqui eu citei 2 exemplos, mas ainda poderia citar muitos exemplos que vão falar, por exemplo, só a respeito de mala. Mas eu também posso encontrar um livro que eu quero falar sobre famílias, né? A história de famílias dentro do Holocausto. E aí eu vou selecionar outros trechos de outros livros para ir inserindo nessas lacunas, né? E ir também ampliando essa questão da leitura para a criança dentro desse aspecto. Aí ele fala assim da questão do elemento surpresa, né? A gente acredita dentro do museu, né, que com os menores a gente normalmente trabalha com histórias de sobreviventes, mas quando a gente fala de romper o horizonte de expectativa, né, é importante que essa criança ela compreenda, né, nas histórias, porque o que acontece? Ela ouve uma história e aí ela ouve que no final a pessoa sobreviveu, mas nada impede que ela ouça uma história que no final a pessoa não sobreviveu. Isso é romper com o horizonte de expectativa, né? Você está ampliando esse repertório. E a questão do consciente e do inconsciente. Quando a gente vai falar de literatura, às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas esse livro aqui ele é muito complexo para criança. Realmente, se você abrir o livro e for ler da primeira página até a última, ela vai ser muito complexa. Mas se você fizer os recortes corretos, né? E você, enquanto professor, fizer essa contação, você fizer essa introdução dessa história no teu grupo, o que acontece? As crianças elas vão aprender de duas maneiras as informações. Num primeiro momento, elas vão aprender aquilo que é mais óbvio para elas, aquilo que parte do contexto delas, aquilo pelo qual elas já têm referência, né? E os demais conceitos, elas vão apreender também inconscientemente e vão ficar como se ficassem arquivados no subconsciente delas. E o que vai acontecer? À medida em que você vai ampliando esse repertório dela, ela vai fazendo conexões. E aqueles conhecimentos que pareciam não terem sido absorvidos, eles vão aparecendo depois em outras relações, em outras conexões com outros textos, com outras atividades relacionadas ao tema. Vamos lembrar que a gente está falando aqui especificamente de literatura voltada para a questão do ensino do Holocausto, né?
Aí a gente vai lá para a questão das lacunas, que eu já expliquei para vocês o que é o preenchimento dessas lacunas, né? É eu aproveitar elementos de um texto e inserir outras partes de outros textos que falem sobre a mesma coisa, né? Que tragam os mesmos elementos para ampliar esse repertório. E aí Acho que vem a resposta. posso te interromper um minutinho? Pode, pode. Inclusive, quando você coloca de colocar outros textos, não necessariamente sejam sobre histórias do Holocausto, Sim, né? sim, tanto é que quando a gente trabalha com, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja partindo de um tema, por exemplo, né? Vamos supor que eu estou trabalhando o tema infância, vamos imaginar, né, que seja isso. Eu posso trazer outros tipos de literatura que tratem do tema infância e que não necessariamente tenham relação com o Holocausto. Né? Isso vai ampliar o horizonte deles. Da mesma forma que eu posso também inserir outros que vão trazer diferentes visões sobre essa questão da infância dentro do Holocausto. Né? Isso E aí vem. relevante, Luzi. Oi? Isso é uma questão relevante, até porque a gente está falando, no caso da educação infantil, sobre a compilação e a construção contextual, Sim. de certa forma, né? É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça ali, junto com eles, de se Exatamente. referência aqui, de se buscar uma referência ali, de se preencher uma lacuna. É diferente do que a gente vai ver daqui a algum tempo, num próximo evento que a gente fizer, especificamente sobre o ensino do Holocausto no primeiro ciclo do Fundamental, por exemplo. É muito diferente. Que aí já é uma questão muito mais pessoal, de metodologia, até de contação de história. Então, Personificação. eu tô abrindo esse parênteses até para deixar claro que, no caso específico da literatura, da educação infantil, não é uma pura e simples contação de história. A gente vai Não. explorar a contação de história lá no Fundamental 1. Aqui é uma construção contextual, com preenchimento de lacunas, usando alguns artifícios que a gente tem, esse da identificação dos personagens, ela é muito, muito relevante, partindo sempre de um tema. Eu vou me utilizar do Holocausto para trabalhar um determinado tema, que Uhum. pode ser, né, que pode ser saudade, que pode ser medo, que pode ser identidade, que pode ser resistência, que pode ser vida, que pode ser um monte de coisa. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente não confundir com o que é o cerne da questão lá no início do Fundamental 1, que é Fundamental. diferente do que é aqui na educação infantil. É isso mesmo. E assim, ali quando fala no último item sobre a responsabilidade do contador, eu volto a enfatizar. Talvez uma das etapas mais desafiadoras para o educador, para o professor, seja justamente essa, por tudo isso que nós já conversamos e que o Carlos acabou de relatar. Né? A gente não chega com o texto pronto, a gente precisa reelaborar esses materiais, a gente precisa selecionar esses materiais, a gente precisa ter muito claro o que a gente quer trabalhar com essa criança. Né? É a primeira coisa, né? Não basta só eu chegar e escolher um livro pela capa e dizer, esse livro é bom porque ele fala de uma família que morava na Polônia e que foi embora e que foi morar em outro país por conta da guerra. Não basta só isso, né? É preciso que eu saiba exatamente o que eu quero trabalhar, é elencar temas, como a Denise falou lá na introdução, na educação infantil a gente trabalha com valores, né? Que valores o Holocausto me traz? Por exemplo, um dos valores é a ajuda mútua. Então, vamos supor, eu quero trabalhar com as minhas crianças sobre ajuda mútua. Então, eu vou selecionar textos, histórias, né, que falem de como foi essa ajuda mútua dentro do processo. E aí eu vou trazer para essa criança. Eu acho que aí entra muita responsabilidade do contador. Exatamente. Exatamente. O maior desafio para o educador nessa fase, justamente por conta dessa quase produção de material que você tem que fazer. Né? E a gente está falando da literatura como um disparador. É óbvio que a educação infantil ela não trabalha só em função da literatura, mas a literatura é um bom disparador, é um bom elemento, é um rico elemento para dar esse pontapé inicial e para servir como ilustração de muitas das coisas que a gente quer trabalhar. Né? Então, e aí é a responsabilidade do contador, porque eu não posso, aquilo que fala o texto, né? Eu não posso escolher um texto para minha criança, levando em consideração só o fato dela ser criança e aí nivelar bem por baixo, assim, né? Achando que a minha criança não domina determinadas coisas, achando que a minha criança não vai compreender determinadas coisas, porque isso é um ledo engano. Se eu faço esse tipo de coisa, eu estou sendo leviana com os meus alunos.
né? Então, sim, é claro que eu, como educador, tenho que ter um leque muito maior que o dela, é óbvio, né? Mas isso não significa subestimar essa criança, achar que ela não vai dar conta de aprender isso, não vai compreender aquilo, porque ela vai compreender tudo. Algumas coisas ela vai dar resposta imediata, porque é mais próximo dela, e em outras ela vai fazer o quê? Essas outras informações ela vai dar resultados lá na frente quando ela fizer outras conexões. Como é que ela vai fazer outras conexões? Com os outros estímulos que nós, enquanto educadores, vamos dar a ela. Né? Então, eu acho que, basicamente, esse primeiro slide ele é isso. Né, o uso da literatura, a importância da literatura e o que a gente acredita. E aí a gente tem que lembrar que um leitor, ele não é só um leitor de texto, né? O trabalho com imagem também é muito importante nessa fase. Leitura de imagem é importantíssimo, e muitas vezes uma imagem fala muito mais do que um texto. Né? Então, também é isso. Eu preencho lacuna, estou lá contando um texto, eu também posso preencher essa lacuna com uma imagem de um outro texto que nada tinha a ver com o que eu estava lendo, mas tem a ver com aquele tema que eu quero trabalhar. Então, eu acho que nesse primeiro momento, essa primeira introdução que eu quero fazer para vocês sobre literatura é isso. É desafiador? É, mas eu tenho para dizer para vocês, por prática, que as crianças se apropriam dessa informação e elas encaram esse trabalho com muita seriedade. E eu digo mais, é um trabalho que vai despertando nelas tamanho interesse que cada vez elas vão fazendo mais perguntas e cada vez elas vão querendo mais e cada vez elas vão se aprofundando e aí volta lá na responsabilidade do contador, né? Eu tenho que ter uma bagagem bem grande, porque se eu entrar na sala de educação infantil achando que eu vou contar qualquer coisa e tá certo, não tá certo. Essas crianças vão querer saber mais e se eu não tiver a bagagem, eu vou ficar perdido. E aí sim, o trabalho fica meio conturbado, né? Eu acho que não só a bagagem, mas também o objetivo, né? Sim, a Você falou. bagagem, o objetivo, a escolha dos Quero, locais. o que eu quero com esta história? Por que eu escolhi essa e não outra? Outra, Isso é muito exatamente. importante. A Uhum. gente fala, eles podem se surpreender e devem se surpreender o tempo inteiro, mas a gente não. A A gente gente não. Não, a gente não pode se surpreender. Acho que é isso. Esse primeiro slide, acho que é isso. É um pouco, né, dessa necessidade dessa construção, de criar essa coxa de retalhos, de fugir das armadilhas de uma pura e simples escolha de uma história, uma contação de história podem Sim. ter. A utilização do Holocausto para a transmissão de valores na educação infantil demanda e depende muito, muito da responsabilidade, como a Denise está pontuando bastante, mas dessa necessidade da construção dessa coxa de retalhos, desse preenchimento responsável dessas lacunas com toda e qualquer referência que a gente considere importante e que o aluno consiga aprender, seja consciente ou seja inconscientemente. Exatamente. Isso vai fazer parte do processo também. Vamos para a próxima tela? Tem muita gente Vamos. falando muita coisa bacana aqui. Elogios eu adoro aqui. Todos gostamos. Mas algumas questões que são relevantes, inclusive alguns levantamentos sobre ensino do Holocausto lá no Fundamental 2, lá no ensino médio. A gente vai chegar nesse momento nos próximos eventos, até para a gente compreender também qual é o cerne da questão, onde estão as armadilhas, o que está acontecendo. Então, a gente vai chegar lá. Na próxima tela, que alguns chamam de slide, a gente vai falar especificamente sobre o Holocausto na educação infantil, né? Enfim, o primeiro tópico ali parece óbvio, né? Mas a gente tem que ser dito. Oi, parou. O Carlos ficou travado. Será que a gente continua? Como é que faz? É melhor você continuar, Denise. Vai lá. Vamos lá. Vamos indo, então. Então, como ele falou, é óbvio, né? Mas a gente vai outra vez tocar nesse assunto, que existe um número de materiais muito grande, tanto no F2, né, Fundamental 2, quanto no ensino médio, e a gente não está falando só do livro didático, a gente está dizendo também em outros sentidos, né? Tanto na literatura, quanto nos filmes, quanto outros tipos de materiais, né? A gente encontra muita coisa para níveis mais avançados. Opa, acho que saiu do...
E assim, né, Denise, a gente vai mostrar mais à frente, vocês vão entender melhor isso quando a gente chegar na etapa de mostrar os materiais para vocês. Porque vocês vão ver que muitos dos materiais que nós usamos lá na educação infantil, eles são ou do Fundo 2, né? Do ensino médio é muito difícil, mas do Fundo 2 a gente usa muito material voltado para alunos da faixa etária do Fundo 2, para trabalhar na educação infantil, levando daí em consideração aquela história do recorte, né, do que eu quero, mas lá na frente a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, a gente não pretende na educação infantil, como o Carlos comentou antes, trabalhar com relatos pessoais, né? Vamos dizer, com depoimentos ou com histórias pessoais, né? Isso a gente trabalha mais no ensino fundamental mesmo, né? A ideia aqui na educação infantil é a gente não focar no contexto, e sim nos valores e nas lições. A gente está repetindo, né, o que a gente já falou antes. Então, mais importante a gente achar literatura, não especificamente sobre alguém que viveu, ou, né, algum personagem que está nessa época na guerra. A gente pode falar de outras literaturas, a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos que eu e a Lúcia, a gente escolheu, né? Mas a ideia é focar exatamente nos valores, né? O que será que esse personagem, o que será que essa história vem a agregar no valor que eu quero transmitir para eles, né? No valor que eu quero salientar, né? E também usar, como a Lucy comentou antes, a força da simbologia, né? A gente não vai trabalhar só livro de literatura, a gente pode trabalhar em outras categorias de estímulos, né? Mas também usar os símbolos, né? Os símbolos são muito ricos, né? A gente até comentou, não sei se a Lúcia quer falar sobre a estrela, né? A estrela amarela, que é uma coisa tão forte, é um símbolo tão marcante dentro da Shoah, né? Dentro do Holocausto. Quer falar, Lúcia? O que eu ia dizer exatamente é que para criança, a gente sabe, né, principalmente nas séries iniciais, a questão da imagem é muito forte. Então, o símbolo, ele fala muito mais do que uma literatura. Então, é nessa fase onde a gente pode trazer os símbolos, né? Tanto a estrela amarela, Objetos também, objetos. sim, objetos. É importantíssimo isso, porque um objeto, um símbolo, ele tem uma história. Então você parte do símbolo para contar a história. Você não começa da história para o símbolo, mas do símbolo para a história. Onde é que esse símbolo entra nessa história? Eu acho Né? que um exemplo legal é aquela atividade que a gente preparou com aquele documento que tem o J vermelho. Exatamente. Uhum. Esse documento é um documento que, na Alemanha, obrigavam os judeus a colocar um J vermelho no seu passaporte, em outros documentos, né, para mostrar que ele simbolizando que ele era judeu, né? E muitas vezes se pode começar numa roda de conversa perguntando o que eles acham que é aquilo, né? Uhum. E as crianças vão trazer hipóteses deles, né? Muitas hipóteses, com certeza, que vêm do mundo deles, né? Da vida deles, da casa deles, né? E isso vai entrar depois para a gente desenvolver o tema que a gente quer desenvolver, né? Eu só ia fazer um pequeno adendo ali. A gente gosta de enfatizar muito a questão do não trabalho com histórias pessoais, porque isso já é de um outro nível, né? Mas é claro, é óbvio, gente, que quando vocês forem contar uma história, dependendo do livro que vocês selecionarem, vão ter pessoas ali, né? Vão ter personagens, mas é que o nosso foco nessa etapa não é a história pessoal pela história pessoal, né? Nós estamos contando uma história para eles, onde tem alguns personagens que são personagens verídicos, né? Eles existiram, mas o foco maior, por isso que eu estou só explicando isso, porque às vezes as pessoas pensam, mas espera, então assim, não pode ser relato pessoal, mas então que história que eu vou contar, né? Se eu vou lá contar, por exemplo, a Mala de Hannah tem personagem, é um personagem real. Então, não é que a gente abomine, não é isso, gente. Todo livro vai trazer uma história de alguém. Mas a questão é que o foco não é o relato pessoal, né? Não é a personalidade em si, mas a história como um todo, E assim as como partes. com a criança mais velha, você vai procurar esses relatos justamente para provocar empatia, que é outra Exatamente. coisa, né? Então, nesse Uhum. caso aqui, o que a gente quer é utilizar essa literatura infantil para falar dos valores que vão ser extraídos dessa história, das lições que essa história vai trazer, para a criança poder internalizar e trabalhar os conteúdos dela, né?
Quando a gente fala de um relato pessoal, a primeira coisa que a gente procura, e a gente faz isso no museu, né, de uma forma muito própria, principalmente tentar provocar essa empatia com o adolescente, com o aluno, né? Fazendo que ele fazendo se sentir como o sobrevivente, ou como aquela pessoa que viveu, estava lá, não é isso, mas mostrando para ele que era uma pessoa que tinha muitas coisas em comum com essa vida de hoje, com essa vida dele, né? Então é um pouco diferente quando a gente fala do infantil ou não. Né? Ah, você voltou, Carlos. Eu voltei já faz um bom tempo. As pessoas estão perguntando se eu caí, eu não caí não, eu desabei, mas eu voltei. Isso que a gente está falando nesse slide, no momento que a gente faz a relação com o que está no slide anterior, a gente começa a ter esse vislumbre de qual caminho a gente vai percorrer. É como se a gente fosse unir o primeiro slide com esse slide. Vocês estavam falando aí sobre a questão dos valores e tudo mais, eu me lembrei daquela atividade que foi criada sobre a memória afetiva, né? Que se trabalha com boneca, e existe uma atividade que se pede para os alunos, para as crianças trazerem um brinquedo para a escola naquele dia, mas um brinquedo que ela não mais brinca, ou que ela gostava quando ela era bebê, mas que ela não brinca mais. Tem a questão da mala, que aí vem a referência, né, também que a gente falou lá no primeiro slide. A mala também é uma materialização, é muito importante, né, nessa fase, materializar inclusive os objetos, né, também na simbologia, mas também no próprio objeto, que ela toca o objeto, ela pega no objeto e fica menos abstrato. E aí, claro, o caminho a cada vez que vai se subindo o ciclo, uma possibilidade maior de se abstrair esses temas, mas na educação infantil também essa necessidade deles pegarem, deles tocarem, deles sentirem por meio a questão tátil, dos objetos, então da mala, da boneca e do que quer que seja, aí de novo, dentro do tema que você vai trabalhar. Eu acho que a gente está batendo nessa tecla da questão da criação do contexto, do preenchimento das lacunas, de fugir um pouco das armadilhas que os relatos pessoais específicos vão ter, para a gente, aí sim, conseguir costurar aquilo que na primeira tela a gente tentou apresentar. Eu acho que esse é o caminho, certo? Até porque, né, Carlos, a gente pensa numa educação espiralada, né? Então, para o nosso aluno... depois a Denise vai falar melhor, mas assim, só para exemplificar isso que o Carlos disse, se a gente quer que o nosso aluno lá no ensino fundamental dê conta dos relatos pessoais, né? Para isso ele tem que ter pré-requisitos. Daí os pré-requisitos ele adquire aonde? Na educação infantil. Então, quando a gente faz esse trabalho, né, da simbologia, do tema, que nem quando o Carlos falou da mala, né? Vocês não podem imaginar o que é você levar uma mala para a sala e perguntar o que significa uma mala para eles. Né? Então, eles vão dar inúmeras hipóteses do que significa essa mala para eles. Para daí vocês contarem uma história que tem a ver com uma mala. Né? Então, você vai dando para essa criança um grande número de subsídios, um grande número de referencial, para que daí sim, no ensino fundamental, aí quando você vai trabalhar com relatos pessoais, você não vai cair nas armadilhas. Por quê? Porque essa criança já tem referencial, ela já tem... Eu acho que o que é importante que você está falando é que são referenciais relevantes para ele, né? É isso que é importante. Não adianta a gente vir com uma coisa que não tem nada... eu até comentei desse exemplo que me veio, né, do Jota. O que será que esse Jota vermelho tem para eles? Nada, né? Não aparentemente não existe nada que se entre no contexto atual deles, mas através dessa simbologia de marcar com um símbolo alguma coisa, se pode chegar por outras maneiras, por outros caminhos, à história de uma pessoa, ou de alguém, ou algum livro que eu quero trabalhar. E o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Israel, né? Ele
ele é referência mundial, tanto na museografia, como também na pedagogia, né, e na pesquisa sobre a Shoah, sobre o Holocausto. Ele traz o que a gente chama de aprendizagem em espiral, né? O que a Lucy comentou, que os conteúdos vão em espiral entrando em complexidade, né? A gente começa do mais simples e vai para o mais complexo. Não sei se você, Carlos, colocou a tabela do Yad Vashem, que a gente... Isso, então. Então, aí, essa tabela ela foi publicada no ensino de História, Regimes Autoritários e Traumas Coletivos, que é do Paul Schuster? E do Francisco Carlos Teixeira, dos dois. E eles colocam com muita propriedade como a gente deveria trabalhar os temas centrais sobre o Holocausto, né? De acordo com a idade, né? E com a etapa, com o patamar que a criança se encontra, né? Então, não sei se você quer comentar um pouquinho, Lúcia, ou a gente já... Então, não, sobre essa tabela, o que eu queria dizer é exatamente isso, o que o Yad Vashem propõe? Esses eixos, né, o tema ali, eles são iguais para todos os níveis, para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, todos eles você vai trabalhar esses temas, né? Mas o que cada tema, mas essa segunda coluna que vai falar do conteúdo em si é o que a gente aqui está recortando só da educação infantil. Mas vocês vão ver nos próximos Zooms que faremos sobre outros níveis, vocês vão ver que os eixos vão se repetir, mas que o que vai mudar é a ênfase, né? O que vai mudar é o conteúdo que a gente trabalha dentro desse eixo, que entra no que a Denise falou da complexidade, né? A gente vai, cada vez que se passa pelo mesmo tema, a gente avança um ponto. A gente avança um ponto até a gente chegar no todo, né? Na complexidade máxima que vai se dar lá no ensino médio. Está abstraindo também, né? Também Sim. Essa capacidade que o jovem, a criança e o jovem vai ter de perceber a abstração na medida que os ciclos vão se avançando. Exatamente. Vamos seguir? Vamos. Porque o tempo não é muito longo e a gente quer ainda ouvir e interagir aqui acaba sendo um pouco do resumo de alguns valores que a gente levantou nos outros slides, né? Então, se a gente usa a Shoah usa no sentido positivo, não pejorativo, para se transmitir princípios, para se plantar valores ali naquela criança, que valores são esses? Já falamos alguns deles, né? Já falamos da ajuda mútua, já falamos da empatia, e aí colocamos ali o cuidado com o outro, o respeito, a tolerância, a liberdade e por aí vai. Né? Trabalhar a Shoah tem esse poder de possibilitar a transmissão de dezenas de valores. A gente pode citar vários outros que são trabalhados em outros níveis, de outras formas. A gente fala de equidade, a gente fala de justiça, a gente fala de resistência, a gente fala em direitos humanos, a gente fala em vida. E, claro, tudo isso pode ser trabalhado e construído também na educação infantil. Então, não sei se você quer comentar, se vocês querem comentar alguma coisa especificamente sobre os valores que a gente já tem pontuado nas outras telas, né? Eu acho que são valores que a gente também, eu acho que todo professor de educação infantil tenta, vamos dizer, trazer, compartilhar, né, e tentar, vamos dizer, explorar, né, com as crianças, independente se é aula sobre, se a gente está focando no ensino do Holocausto ou não, né? Mas são cuidados muito grandes, né? Assim, valores muito importantes que a gente tem muito rico na literatura, né? Principalmente na literatura, né, Luzi? Sobre e principalmente também se a gente quer enfocar o tema Holocausto, né? Então acho que isso talvez resuma bastante o que a gente está querendo colocar, né? Se a gente consegue dar conta desses temas, a gente já tem boa parte do caminho andado, né? Esse acho que é o objetivo final, né? É o que a gente quer.
A gente já caminhou bastante, se a gente der conta desses conceitos, né? Então, acho que é isso. Vamos passar? A ideia agora, nesse mais alguns minutos, é apresentar brevemente alguns materiais. Para cada material, a gente separou um trecho para poder ler e comentar. Vamos falar das especificidades de cada material e por que a gente escolheu esse material, também levando em consideração que, primeiro, eles não são, com exceção de um ou outro ali, de dois ali, não são materiais que foram criados com esse objetivo específico. Segundo, também não para essa faixa etária, eles estão sendo baseados no que a gente Comentou antes, né? antes, estão sendo utilizados, adaptados para essa faixa etária. E que também não são os únicos, né? E a gente pode, o tempo inteiro, encontrar e adaptar outras literaturas que, em tese, são para outro público e trabalhar isso de forma magistral com o infantil. Então, vamos lá? Vamos passando? O primeiro deles é Árvore no Quintal. Eu acho que esse, por experiência, a Lucy pode falar bastante, até porque temos um personagem aí, e um personagem inanimado, né, que torna o processo bastante rico. Então, a Árvore no Quintal, ela tem uma peculiaridade bem grande, que é a história da Anne Frank contada a partir da castanheira, né? Então, com certeza, esse livro não está voltado para a educação infantil, mas está voltado ali para os ensinos, para as séries finais do ensino fundamental. Mas por que a gente trabalha com esse livro? Primeiro, pela questão do ser inanimado, né? Uma árvore que fala, uma árvore que conta a história. Então, ele é muito bacana. Ele tem umas imagens que são bem interessantes, são bem ilustrativas, que vale uma leitura de imagem. Vale uma leitura de imagem. O livro, por si só, se você trabalhar só as imagens, você já ganha bastante com ele. E é bacana porque quando eu tenho uma árvore contando a história, essa história não é tão personalizada. Lembra o que a gente falou de deixar as histórias de relatos pessoais para as outras séries? Então, esse livro ele vai meio que nessa contramão. Justamente por quê? Porque é uma árvore que vai contar a história de uma família. Né? É o que a árvore está vendo acontecer e ela vai contando. Então é uma pegada muito bacana. E aí a gente ela elegeu aquele trechinho ali que fala onde a árvore conta que no verão em que a menina teria completado 81 anos em meio a uma tempestade, um relâmpago rachou o tronco. A árvore, assim como a menina, entrou para a história. Assim como a menina, ela vive até hoje. Porque o que acontece? Esse livro é um livro que rompe o horizonte de expectativa. Porque como a árvore vai contando a história, chega uma hora que a gente que conhece a história da Anne Frank, a gente acha que a história vai acabar no momento em que a família vai ser descoberta, né, no anexo e vai embora para o campo. Mas não, esse livro ele vai além, porque daí a árvore vai contar tudo o que acontece até a volta do Otto Frank, a entrega do diário, e aí ela conta o que aconteceu com a árvore, né? Porque realmente essa castanheira ela caiu, né? Por conta de um relâmpago, fizeram de tudo para tentar revivê-la, mas não conseguiram. E o que aconteceu? Pegaram as mudas dessa castanheira e essa muda está dispersa por vários países do mundo, né? Então, qual que é o bacana desse livro? É que quando você começa a contar a criança só vai descobrir que essa história é uma história verdadeira quando chega lá na história da castanheira, porque daí ela vai dizer, mas a castanheira então era de verdade? Então essa árvore é de verdade? E aí sim é que você vai entrar no mérito da questão do verdadeiro, que foi uma história real, etc, etc, etc. Então, eu acho que esse livro ele tem essa sacada, assim, que é muito boa. É aquilo que a gente falou, né? Hoje em dia existem histórias de Anne Frank em vários modelos, e esse é um modelo muito interessante, vale a pena conhecer. Inclusive, trouxe um outro, né, para eles verem também, que também trabalham. Sim. Então, esse daí, ele só tem em inglês, na verdade, e é um grupo de poemas e desenhos criado pelas crianças em Teresim. Eu gosto muito desse livro, por quê? Porque além de serem poesias, né, que já tem uma leveza, mesmo quando ela tem um cunho mais triste, mais pesado, ela tem a leveza de ser um poema, né? E os desenhos que as crianças produziram também contam muito.
Terezinha é um campo especial, né? É um campo modelo. É um E lá híbrido, se... Oi? é um híbrido entre É um gueto e... híbrido, exatamente. E lá se produziu muita arte com as crianças. E as pessoas que trabalhavam arte com essas crianças no campo, elas tinham um foco que era tirar as crianças do que estava acontecendo. Então, o trabalho com essas crianças tinha muito a ver com como era a vida delas antes do Holocausto e como elas imaginavam a vida delas depois que aquilo acabasse, depois que elas saíssem do campo. É claro que dentro nesse intermeio tinha também alguns relatos de coisas que as crianças viam no dia a dia dentro do campo. Mas eu gosto desse livro porque ele traz isso, ele traz essa coisa da infância, porque eram textos construídos, produzidos por crianças, né? Não crianças da idade da educação infantil, mas crianças. Também traz, através dos textos, aquela coisa do sonho, o que ela quer que aconteça depois que tudo isso acabe, né? Isso é muito interessante também. Exatamente. E aqui tem essa citação que é Que é um poema? poema, né? Uhum. De uma criança, né? De um adolescente, né? O Paz, que acaba sendo assassinado. E aí existe muito, inclusive, muito material produzido e publicado, inclusive sobre o Franz Tabás, que era um jovem que viveu em Teresina. Então, eu acho que o campo de Terezinha ele traz muita riqueza de materiais, né? Traz. Para trabalhar com criança, tanto como você falou, não só na poesia, mas na parte artística também, né? Então, nos periódicos que os adolescentes produziam dentro do campo. É interessante, exato. Muito interessante. Você quer falar, Denise? Eu posso falar, olha, esse material é um material que veio do Yad Vashem, né? Esses materiais, acho que só se encontra para comprar lá, né, Carlos? Acho que não existe fora, né? Existem algumas línguas, eles podem, eu acho que tem em espanhol também, algo assim, mas não é só um livro, né? Ele tem todo é uma mala, vamos dizer, com coisas, né? Uma pasta com vários materiais, né? E através da pintura, né? Através de uma artista que pintava, se conta a história, né? De uma criança, se não me engano. Então é bem interessante, porque vamos dizer, o estímulo visual conta muito, né? É bem bacana. Não sei se você quer ler, Lúcia, ali Então, esse, por exemplo, é um trecho, porque tem esse livro branco que vocês estão vendo no meio da pintura, é um material para o professor, né? É o manual do professor, e ali ele tem a história escrita. Aí junto vem um DVD também, onde a professora conta para os alunos a história da Hannah ali. Mas o bacana é que ela conta a história usando essas imagens que vocês estão vendo ao fundo. Né? É um kit de imagens. Então, aquilo que a gente falou da leitura de imagem, o quanto é importante, né? Esse material ele é indicado para crianças de 6 anos. É o que vem ali a faixa etária da maleta. E aí conta, né? Então, muitos anos atrás, uma família judia que morava na Polônia, num bairro morava um jovem casal que tinha uma filha pequena, Hanley. Eles a amavam muito e a criavam com grande alegria. O pai Moshe tinha uma gráfica e foi trabalhar, e a mãe Sara criou a menina adorável, e a sua vida foi muito bonita, né? Então, esse é um trecho do livro que conta o início, quer dizer, a vida antes do Holocausto, né? E por que eu escolhi? Por que a gente selecionou esse trecho? Por causa quando a gente fala da empatia, né? Quando eu conto isso para uma criança, a criança se identifica, porque a criança pode não morar na Polônia, mas a criança mora em algum lugar, ela tem uma família, né? Se a família não é constituída por pai e mãe, mas ela é constituída de uma outra maneira, né? As pessoas dessa família trabalham, as pessoas dessa família cuidam dela. Então, quando a gente fala de empatia, não é fazer a criança sentir o que a outra sentia, mas é a gente criar empatia a partir daquilo que a gente tem de semelhante. Né? O que é igual para mim? O que é igual para ela? Né? Então, por isso que a gente trouxe esse trecho, só para vocês entenderem quando a gente fala da empatia, despertar a empatia. Esse livro é muito interessante, né? O Mapa de Sonhos. Então, é um livro que também não é indicado
para falar do Holocausto, né, propriamente dito, né, Luzi? Você que Sim. conhece. Sim, ele é um livro que ele não fala do Holocausto, ele fala do contexto de guerra. Ele fala de uma família que durante a guerra teve que sair da sua cidade de origem e foi passando por outros lugares, né? E foi passando por algumas dificuldades, principalmente a questão da fome, a questão da falta, né, de suprimentos, enfim, e a falta de um lar mesmo, porque ela vai mudando de lugar em lugar. E ele é um livro que ele está indicado para as crianças do segundo ano, né, do ensino fundamental, mas é um livro que a gente usa na educação infantil por causa disso, porque ele vai falar do contexto de guerra, mas ele nem diz qual é a guerra, né? Ele não fala nada, ele vai explorar a imaginação da criança, porque num determinado ponto conta que o pai comprou um mapa, né? E esse mapa foi colocado na parede, e ali naquele mapa ele fazia o filho viajar por vários lugares, né? Conhecer vários lugares, quer dizer, é o pai tentando tirar a criança daquele foco, né? Do foco da dor, do foco da fome, do foco do medo, né? E trazendo para ele um mundo que ele não tinha acesso. E eu acho que, eu não sei, com certeza na cabeça de vocês também está passando isso, porque na minha passa o tempo inteiro, quando a gente fala desses livros e dessas atividades, a gente já se imagina fazendo, né? E imagine que rico trazer um globo para essa conversa, um globo terrestre, para mostrar no outro livro onde que é a Polônia, onde que eu moro, né? E nesse caso aqui também trazer um mapa. Eu acho que as crianças da educação infantil têm acho que os professores, né, têm uma riqueza de materiais que podem acrescentar, né, para uma simples história que é inimaginável, né? A gente consegue fazer. É o elemento tátil, né, que o Carlos colocou. E aí, claro, eu escolhi esse trecho que fala: no dia seguinte, meu pai pendurou o mapa. Ele ocupou a parede inteira. Nosso quartinho sem graça inundou-se de cores. Fiquei fascinado pelo mapa e passei horas olhando para ele, examinando cada detalhe. E durante muitos dias eu o desenhei em cada pedacinho de papel que me aparecia pela frente. Então, o cerne dessa história é o mapa. O famoso mala de rana, né? Que não é indicado, em tese, para se trabalhar com educação infantil, mas dentro dessa concepção de se construir contexto, de se preencher lacunas, e de se transmitir valores por meio do tema Shoah, a mala de rana pode ser um instrumento fabuloso para se trabalhar com crianças aí sim, né, de 6, 7, 5, 6, Isso 7, é muito interessante, porque o mesmo livro, dependendo do teu objetivo, dependendo do teu olhar, pode ser uma história para a educação infantil ou uma história para o ensino fundamental, né? Eu acho que depende de como você entra, tanto com vocabulário, tanto com os conceitos que aparecem muitas vezes, né? Eu me lembro que no curso que nós três já fizemos no Yad Vashem, uma das aulas foi sobre literatura, e eu me lembro que uma pessoa perguntou: mas como eu vou explicar o que é um gueto para uma criança? Na verdade, a gente subestima, né? Primeiro as crianças. Eles entendem. Segundo, que você não precisa dar tanta explicação, né, para tudo, para qualquer ponto, porque as crianças, através da história, elas vão desenvolvendo entendimento, elas vão compreendendo e apreendendo conceitos, né? Então, acho que é legal. Claro, o educador vai controlando essa torneira de conteúdo e muita gente ainda pensa assim, né, Denise? Essa questão de se não for para ter toda a compreensão, se não for para conhecer, para compreender tudo, então eu não posso passar determinado conceito ou experiência. Então eu só vou conseguir passar isso na idade adulta. Então a gente, de novo, é aquilo que eu falei lá no início, a gente perde uma oportunidade educativa. Não, é como eu disse, eu acho que todos os professores aqui já trabalharam com, vamos dizer, com obras de arte, por exemplo, na educação infantil. Mas como é que ele vai entender o que aquele pintor... Gente, ele vai entender alguma coisa, né? Ele vai tirar dali alguma coisa para ele. E a mesma coisa aqui quando a gente fala do Holocausto, né? A gente está falando de valores, de ideias e conceitos, então E outra coisa que a gente roga também e que a gente pede
é para não se ater tanto no material, inclusive que a gente está sugerindo, né? Essa é a última parte do processo. Se o que ficar desse evento, né? Dessa live aqui, se a única coisa que ficar na cabeça de vocês que estão assistindo são os materiais que a gente está indicando, a gente errou em algum ponto, porque esse não é o ponto fundamental. Claro, né? Os materiais, as sugestões de materiais vêm para reforçar todo a dinâmica de concepção que a gente, enfim, tivemos ali 40, 45 minutos para minimamente tentar explicar, né, esse caminho. E acaba sendo o último passo. E esse é uma coisa que a gente fala muito nas capacitações, né? Que os educadores hoje têm uma fixação pela metodologia, a fixação pelo material. E essa é a última parte, é a última etapa do processo de construção daquele módulo, daquelas aulas, daquele período, né? É aquilo que a professora Denise estava dizendo. Quanto mais claro a gente tem qual é o tema que eu vou trabalhar, quais são os valores que eu vou transmitir, o Onde eu que quero chegar? eu quero chegar, o que eu quero causar de transformação no processo, porque no caso da educação infantil, o processo é tão ou mais importante do que o resultado final. Quando tem isso muito claro, aí a questão da escolha do material, eu não vou dizer que ela é irrelevante, porque não é, né? Sim. Mas ela é a última etapa. E a gente vê educadores em todos os níveis, não só no tema Holocausto, já cometendo o que a gente acredita que é um erro, que é já buscar a construção das referências a partir de um material que ele já escolhe. E o material tem que ser a última A etapa última coisa. desse processo. Então, não fiquem bitolados com o mapa de sonho, nem com a árvore no quintal e tudo mais. São referências legais, vale a pena comprar agora, já. Mas, assim, não é até porque a gente falou, né, do desafio e da responsabilidade do educador. Aí não é um livro mágico que vai resolver todos os problemas de dinâmica e de metodologia. E também porque existe muito material hoje em dia no Brasil, existem materiais bons, livros bons, né, que trabalham alguns valores, então eu acho que não é necessário ir atrás de outros materiais, né? A gente está dando alguns exemplos, como o Carlos falou, justamente para... Alguém Na comentou do Ilan Brema, né? O Ilan Brema é um baita de um... Sim. Sim, na verdade o que a gente quer, na verdade o ideal é que assim, os professores, os educadores, a gente está dando algumas pinceladas de material, claro que se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muitos outros materiais, e aí o ideal é o quê? O ideal é que vocês conheçam os materiais, até para poder discernir, né? No trabalho que eu quero desenvolver, no projeto que eu quero desenvolver, esse vai caber, mas aquele não vai servir para nada, né? É o educador que tem que conhecer. Lembra que o que você vai levar para o aluno é aquilo que você vai filtrar e vai levar para ele, né? Então, essa coisa assim, eu vou partir desse livro. Não, você não vai partir desse livro. O que você quer com esse livro? Né? Acho que essa é a grande questão. O que eu quero com esse livro? O livro é um instrumento só, é isso mesmo. Bom, esse próximo material também é um material muito interessante, também é um material do Yad Vashem, né? Mas que quem quiser adquirir não é difícil, mas também acho que a ideia, você pode até desenvolver aqui alguma coisa, né? No sentido do que esse material quer trazer, né? Ele tem cartões, né? Cartões com desenhos, né? Eu acho que a história do Frita talvez seja interessante, né? O pai era um design gráfico, né, Carlos? Sim. Ele era um design gráfico, ele fez esse livro, esses desenhos para o filho, né? Que ia fazer aniversário, algo assim. Oi? Dentro do gueto. Dentro do gueto de Terezinha, isso. E, através desses cartões, desses desenhos, ele vai trazendo para o filho o mundo, né? Ele vai mostrando o mundo para ele, apesar de eles estarem dentro do gueto.
E é muito interessante esse material, porque você pode trabalhar com, como a Lucy colocou, através das imagens, né? Trazendo para as crianças o que, que elas veem, né? O que, que elas acham que está acontecendo, trazendo realmente um disparador para muitas conversas, para muitos diálogos dentro da sala, da sala, né? Da educação infantil. Ele tem também todos os cartões, vem com uma legenda, né, com alguma coisa, alguma frase descrevendo o desenho. Tem também, os cartões estão dentro de um livro e existe também um manual para o professor, né, com atividades ou com, até mesmo mostrando para o professor como ele pode colocar esse tema, né, através dos desenhos. Então, é muito interessante, né? Ali a gente escolheu um trecho, né? Papai me desenhou um livro com ilustrações que falam sobre mim, sobre cores e alimentos, sobre pássaros, animais e veículos para viajar pelo mundo. A partir dos desenhos, pude aprender sobre a vida fora do gueto de Terezin e a bela vida que teria após o término da guerra e deixarmos o gueto. Então, primeiro que é poético, muito bonito, tanto a parte gráfica em si, mas tanto também o que está escrito, né? E eu acho que é um lindo disparador para se falar de muita coisa, né? Primeiro, as ilustrações são espetaculares, é como que o pai imagina e dá um ar de normalidade para o filho nos desenhos. O material é bárbaro. A Rebeca tá comentando aqui tudo em inglês, não, tem muita coisa dentro, achei em espanhol. Também em português. Em português também. Muita coisa em português. Esse eu não sei se tem, mas existe material em português. Mas esse tome tem em espanhol. Tem em espanhol. E a Ilana até comentou que é um ótimo material para se trabalhar com sentimentos, e é mesmo, né? E para a gente chegar ao final aqui, a Lucy. Então, aí a gente chega nesse livro que é indicado para as séries finais do Ensino Fundamental 2. Ele é um livro fantástico, um livro poético também. Ele vai falar do contexto de guerra, mas em nenhum momento você define que guerra é essa. Né? É o contexto de guerra. Como é que uma criança se sente num contexto de guerra? E ali a gente usou, na verdade, o que está na contracapa do livro, né? É a sinopse, que vai falar que a guerra mergulha no coração de uma menina obrigada a sair de sua cidade num dia ensolarado. O que faz quando a guerra entra em casa e sob a máscara dos soldados reconhecemos um olhar? Pode o inimigo ser alguém de quem gostamos? O que levar quando é preciso fugir? Como deixar para trás o peixe ao qual se prometeu o mais belo universo? Porque, na verdade, nenhum peixe aonde ir, é porque a personagem do texto ela tem um aquário, que tem um peixe, que é o animal de estimação dela, né? E daí, quando chega o momento em que eles têm que partir, que eles vão ter que sair de casa, ela tem todo um cuidado com esse peixe, porque o universo do peixe é aquele aquário, e ela é quem guarda aquele aquário. Né? Então, é um livro bem poético, um livro... Podia virar um filme. Que poderia virar um filme, exatamente, e que a gente, e aí eu vou falar a gente, porque eu não trabalho sozinha com esse tema, existem outras pessoas que trabalham comigo, por exemplo, na minha escola, é um livro que a gente usa muito com as crianças do primeiro ano, por exemplo. Né? Por quê? A gente usa o livro todo, a gente conta a história toda da primeira página até a última? Depende. Se a gente acha que é viável, sim. Se a gente acha que não, às vezes a gente quer só um recorte. Quando eu falei da mala, existe um trabalho que nós fizemos com mala, onde a gente só usou recortes, a gente não usou a história toda. Então, a gente usou o recorte desse livro, a gente usou o recorte da mala de Hannah, a gente usou o recorte da Anne Frank, só que falavam de mala. E fizemos toda uma dinâmica com mala, que eu estou lembrando do Carlos, que fala da materialização, como foi importante aquele trabalho com a mala, como a mala tinha história para contar. Né? E aí é um livro que a gente usou realmente para preenchimento de lacuna, por exemplo. Né? E que é um livro que está lá no Fundo 2, mas que a gente tranquilamente usou no Fundo 1 e que as crianças se envolveram com a história. É isso que eu quero dizer. Às vezes, eu, enquanto professora, não vou levar o livro e contar o livro, mas eu posso contar a história que está no livro. Eu, professora, contando para o meu aluno com a linguagem que o meu aluno entende. É isso que eu quero dizer a respeito desse livro. Né? Então, ele é fantástico, vale a pena. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E acho que a SM está nos devendo royalties, porque a gente sempre fala desse livro.
E esse é o último, né? É. Eu acho. Esse livro é fantástico, é um livro que saiu em Porto Alegre, se eu não me engano, é chamado A Menina que Ficou Invisível. A Ilana está dizendo que sim, é um livro que a gente ganhou também de uma pessoa que veio de Porto Alegre e nos trouxe. Eu não sei se ele está à venda. É um livro belíssimo também, que fala de um jeito diferente sobre a história da Anne Frank. Esse livro eu já trabalhei com ele no 5º ano, com as crianças, foi maravilhoso. Mas ele também, como a Lucy falou, através dos recortes, a gente consegue trabalhar com crianças pequenas, né? E a forma como ele conta e como ele mostra para a criança o universo da guerra é muito interessante. Ele faz um paralelo com esconde-esconde, né? Porque ela vai se esconder. Então, será que é um esconde-esconde essa brincadeira também, né? Mas ela diz, não havia nada de divertido. É um livro belíssimo, que nossa, eu acho que se pode em qualquer etapa da educação trabalhar, porque ele é maravilhoso também. Ele mostra tanto o universo da guerra quanto a história da Anne, mas de uma forma muito mais lúdica, muito mais, vamos dizer, leve. Né? Não são histórias leves, óbvio, mas trabalha de uma forma poética, né, até. Lá no Facebook, a Analice, a Monique e mais algumas pessoas estão pedindo a lista dos livros que a gente poderia disponibilizar. A gente disponibiliza sim, isso vai ficar, a gente monta ali uma listinha nas redes sociais do museu, a gente coloca como comentário aqui da live também, que vai ficar no ar, não se perder depois. A gente monta essa listinha, mas também destacando, né, a necessidade da gente ter muito claro aquelas questões teóricas, conceituais, e não fechar os olhos e abraçar esses livros como se eles fossem a solução para todos os nossos problemas pedagógicos. Eles podem ser utilizados de acordo com o viés do que a gente imagina, né? A gente tem essa concepção. Qualquer tema pode ser trabalhado com qualquer criança, de qualquer idade. A gente fala, mas por que o museu só recebe jovens a partir de 12 anos? Porque a construção museográfica dele é feita para jovens a partir, no caso do Museu do Holocausto de Curitiba, é 12 anos. Tem alguns outros são 14 e por aí vai. O Museu do Holocausto de Curitiba é 12 anos. É o 8º ano do ensino fundamental ali, por esse período. Então as pessoas imaginam que é por uma questão de tema, que as crianças não podem ver e tudo mais. Não é pelo tema. A gente está trabalhando aqui com educação infantil, em outro espaço, num espaço acolhedor para essa criança, e não dentro de um museu do outro lado da cidade. Ou do outro E não lado. vai dizer nada para ela também, né? Então, assim, o fato do museu, da exposição permanente do Museu do Holocausto de Curitiba e da maioria das suas exposições serem focadas para jovens a partir de 12 anos, não significa que isso não pode, não deve ser trabalhado com crianças menores. Estamos aqui nesse evento e nos próximos também para mostrar que é possível, e aquilo que eu falei lá atrás, o trabalho é simplesmente maravilhoso. Eu acho que é o último livro, né? Esse é o último. A gente fecha. A gente não tem muito tempo, até porque para a gente não esticar muito e tudo mais. Mas esses minutos que nos restam, está aberto, então, para vocês colocarem alguma questão. O Davi. Deixa o Davi, então, começar lá. Libera o microfone, vamos lá. Dá para escutar direitinho? Sim. Tranquilo. Eu tenho 2 colocações, mais uma pergunta e outra colocação. Quando se faz a dinâmica, antes de entrar no assunto assim diretamente, logo depois da dinâmica do jogo, o que seja, já entra com o assunto, por exemplo, Holocausto. Se for falar, se estiver trabalhando na dinâmica da mala, aí logo depois já vai entrar com as crianças que o tema se trata sobre Holocausto, se trata sobre o Shoah. Tipo, vai mostrar para elas que esse é o tema ou vai ser formado gradativamente? Não é necessário, a Lucy pode falar um pouco mais sobre isso, mas não é necessário. Você pode passar por todo o processo, início ao meio, fim,
sem sequer citar a palavra Holocausto, ou Europa, ou Segunda Guerra, ou judeus, ou o que quer que seja, de acordo com o que se passa na cabeça do educador. O educador é o cérebro ali do processo. Eu conheço trabalhos sobre Shoah que passam todo o processo sem falar a palavra Holocausto e sem falar a palavra, sei lá, gueto, ou judeus, o que quer que seja. Mas eu estou trabalhando uma história, eu estou trabalhando um contexto, eu estou trabalhando um valor, eu estou trabalhando medo, eu estou trabalhando alguma coisa que, se a missão estiver cumprida, dependendo do que se quer trabalhar, da forma que se quer trabalhar, o fato da criança, na educação infantil, não saber que se trata de um tema específico lá de conteúdo da história, isso é totalmente irrelevante. Em outros casos, não. Em outros casos, você vai achar que é relevante. Não. Em algum momento do processo, eu preciso deixar isso mais claro para eles, que é uma história, ou são histórias que têm uma certa questão temporal, uma certa questão contextual, que tem ali um nome, que tem ali algum conceito, alguma palavra que eu vou repetir o tempo inteiro, que não é a palavra genocídio, mas é uma palavra que eu vou escolher ali, que seja a palavra esconderijo, que seja a palavra fome, que seja a palavra saudade, e que eu vou relacionar com o tema. Então, vai depender Eu acho que é bem isso que você falou, depende do contexto. Se você, por exemplo, nós que trabalhávamos numa escola judaica, é óbvio que a gente colocava em algum momento, talvez a gente fazia alguma ligação, ou era o dia do Holocausto, ou a gente está falando isso, muitas crianças falam, mas minha avó ou minha bisavó passou por isso, mas não é necessário falar, né? Eu acho que a ideia da história e da atividade é justamente trazer à tona algumas questões que, outra vez falando, que são os valores. Né? Se a criança, depois da história que você contar, sair pensando, puxa, eu tenho que respeitar todo mundo mesmo que é muito diferente de mim. Pronto, deu, é isso que você quer. Né? E querendo ou não, foi o que dito sobre a questão da inconsciência, a criança, o que seja, vai adquirir aquela palavra para futuramente, mais velha, quando esse tema for abordado de novo, já vai trazer isso mais uma vez, só que de forma mais explícita. Exatamente. E a outra coisa é a questão como a gente pode tratar da importância de Korczak nessa situação, já que ele fala tanto sobre o desenvolvimento e a psicologia da criança e de como ele dava a importância de não subestimar a capacidade da criança em determinados assuntos, tanto que ele fazia o julgamento a partir das crianças, as próprias crianças faziam esse julgamento, tem o orfanato dele, que tipo, todo estudo de Korczak é em relação a isso. Então, qual a importância da gente, ou como a gente pode trabalhar de uma maneira também sucinta ou mais direta, ou com frequência é ideal trabalhar sobre Korczak nisso? Inclusive, nesse material que a gente apresentou, um dos slides tinha um desenho do Korczak, mas estava com uma resolução um pouco baixa, era um desenho mesmo, e a gente resolveu trocar, então o Korczak acabou não aparecendo aqui. Tem muita coisa relevante, a gente poderia fazer um zoom só para falar do Korczak. Porque, por um lado, existe a figura histórica do Korczak, então, a história dele, então tem muito a ver com uma contação de uma história de um personagem, tem a ver com o contexto em que ele viveu, os contextos em que ele viveu, e muito se pode ser trabalhado sobre a sua própria filosofia pedagógica. Toda a ideia da democracia, de um rei... Você pode pegar o Rei Mateuzinho, que é a obra clássica do Korczak, e trabalhar apenas ela. E lá no final fazer a relação com a caminhada no gueto de Varsóvia para o momento da deportação, que inclusive é uma história bastante controversa. Mas eu posso escolher trabalhar o Rei Mateuzinho, por exemplo. Tem muita obra publicada. Tem o Diário do Korczak também. Tem o próprio diário dele. Você pode escolher trabalhar com o diário. É um livro pequenininho, tem em português.
você consegue encontrar, tem ali o diário dele. Então, você pode, inclusive, escolher trabalhar o diário. Inclusive, você comentou que o Korchak fazia, né, com as crianças, aquela assembleia, né, de crianças e tudo mais. Eu acho que a história em si dele, do orfanato, da assembleia, é uma história já, né? Já é uma coisa que você pode explorar tantos valores ali, né, de ajuda mútua, de respeito, de diversidade. Eu acho que a própria história dele, se você contar no nível que as crianças estão, você entendam de alguma forma, você já vai, né, não precisa explicar que o nome dele era, na verdade, outro, mas que era ele, esse é um pseudônimo. Você não precisa, vamos dizer assim, enfeitar, entre aspas, essa história com tantos conteúdos, com tantas Está vamos dizer, dentro tantos de detalhes, você. né? Se você decide que não vai citar o Korchak, não vai contar a história do Korchak, você vai trabalhar um outro tema, uma outra coisa, mas que você vai usar nesse trabalho parte do que foi a filosofia do Korchak, a República das Crianças e tudo mais, dentro de você, você sabe que o Korchak está muito bem trabalhado com eles. Eles não precisam nem nunca ter ouvido falar nesse nome. É uma possibilidade. Ou o contrário, ou vamos partir do Korchak. E aí depende... Pode fazer uma atividade, um apelo lá, o que seja, uma rané que envolve que as crianças são o que vão comandar aquela apelo lá, a atividade. Tipo, o madri, o que seja, o educador vai estar ali na frente, mas quem só vai comandar são as crianças. Aí pode entrar, sei lá, com uma ferramenta, outra educacional, que nem vocês falaram, de ir trazendo outros contextos externos sem citar exatamente o foco. Sem Então, dúvida, sem dúvida. Uma coisa que é para ficar claro nesse zoom aqui da gente, o Thiago colocou bem no chat aqui, escrito, que é a questão do quebra-cabeça de leituras. A educação infantil é a construção desse quebra-cabeça. Não é a contação de história pura e simples que a gente vai trabalhar nos primeiros anos do fundamental, mas como ele colocou aqui, né, o uso simbólico, a leitura de imagens, o quebra-cabeça de leituras, tudo isso é o que a gente tem na mão, é o que a gente tem na mão. E aí vai depender. Como já não, assim, a gente acaba brincando, né? Como não existem esses materiais prontos, por um lado é ruim, porque a gente precisa se desdobrar, mas por outro... Muito bom. É muito bom, porque a gente tem cada vez uma clareza do que eu estou fazendo, do porquê eu escolhi esse livro, esse diário, essa literatura, que não tem nada a ver em tese com essa idade, mas que eu vou trabalhar de tal forma que eu sei muito bem o que eu quero, eu sei o que eu quero trabalhar, eu sei o que eu vou citar, eu sei o que eu não vou citar, eu sei como eu vou construir isso, e quanto mais está claro na cabeça do educador o que ele vai fazer, como ele vai fazer, menos surpresas a gente tem. E o processo fica amarrado lá no final. Se vai ser explícito para eles determinado personagem, determinado nome, determinada figura, aí vai depender Do que você quer, né? Exatamente. Certo? Temos mais um pinho. A Luísa está perguntando qual é o nome do autor. O Korchak. Estou escrevendo aqui. Eu já vejo. Janusz Korczak. Está ali para todo mundo. Mais alguma coisa? O pessoal está olhando assim, está tentando digerir. A gente vai colocar essa lista desses materiais também disponíveis e também em breve a gente faz um evento similar para falar um pouquinho da Shoah nos primeiros anos do fundamental, né, que aí muda um pouco a perspectiva. A gente segue no espiral, a gente segue daquele jeito, mas a perspectiva ela muda um pouco. A gente aí vai focar um pouco mais nas histórias
E aí também toda a metodologia de contação dessas histórias, que ferramentas a gente tem, que truques até metodológicos a gente tem. Mais alguma coisa? Eu tenho só mais um ponto, se tiver tempo. Rapidinho. A Vida é Bela, o filme, também seria um contexto do pai tentando mostrar que aquilo é um jogo para o filho. Acaba sendo, talvez, uma indicação para uma idade mais velha, só que como não aborda diretamente, aborda como o pai tentando mostrar um jogo, assim, talvez seja uma indicação também, hein? Ou tem alguma crítica em relação? Os filmes são sempre filmes, por si só, são sempre complexos naquilo que diz respeito à utilização para a educação infantil, né? Então, o fato da Vida é Bela ser um bom instrumento educativo ou não é independente dele ser bom ou não para aquela faixa etária, né? Eu acho que são duas discussões diferentes. A primeira é que nem a gente fez o evento aqui do Menino do Pijama Listrado, né? O Menino do Pijama Listrado é uma boa ferramenta? Não. Chegamos à conclusão que não é uma boa ferramenta. A Vida é Bela é uma boa ferramenta? E a gente pode discutir se a Vida é Bela é uma boa ferramenta, mas o fato dela ser uma boa ferramenta ou não é uma outra discussão diferente do fato dela ser boa para o infantil ou boa para aquela faixa etária, né? Então, eu acho que vale uma reflexão um pouco maior, até no que diz respeito à utilização desse tipo de recurso para a educação infantil. Até que ponto a utilização de recortes de filmes, recorte de imagens, de filmes mesmo, são relevantes ou não são relevantes para a educação infantil. É uma discussão mais complexa. Eu acho que existem outras ferramentas para esse caso específico, para os últimos anos da educação infantil, que são mais relevantes do que trabalhar a interpretação de trechos de filmes, né? Por melhor que o filme seja. É que eu acho, é bem como você falou, eu acho que depende, uma coisa é dizer se o filme é bom ou não, outra coisa é dizer para que ele serve. E é de uma responsabilidade imensa o professor tem que ter com a educação infantil. Não é chegar e dar qualquer coisa porque, tudo bem, eles são crianças pequenas. Não. Se você dá uma deslizada, eu acho que se perde um trabalho imenso, entende? Então, você tem que tomar muito cuidado. E a gente fala isso também por experiência própria, né? A gente não, na escola, a gente foi aprendendo também, né? Assim como a Luz e eu, o Carlos, a gente foi caminhando, né, nessa... para tentar transmitir a Shoah do jeito que a gente gostaria de transmitir. E é como ele falou, eu acho que o filme é uma ótima ferramenta, mas depende para que idade, né? Eu acho que a gente até conversou sobre aquele filme das galinhas, né? Como é que era o nome? A Fuga das Galinhas. Também tem a ver um pouco com isso, mas depende do contexto, depende da situação, o que você quer mostrar, o que você quer... Tá? A Luísa está perguntando a partir de que idade vocês acham que é indicado começar a mostrar as fotos. Isso também, as fotos do Holocausto, depende de que tipo de fotos. Tem fotos que eu acho que a melhor idade é lá ali por 21, 22, 25. Depende, né, do que a gente está falando. Da forma com que isso é construído, vai depender muito. A gente vai caminhar nos próximos Zooms tentando mostrar qual é o que a gente acredita o melhor caminho para se trabalhar nas determinadas idades, mas a foto por si só, enfim, descontextualizada, não tem nem como responder essa pergunta, né? A foto é um dos instrumentos que eu tenho para me ajudar a construir algo que eu tenho em mente. Se eu achar que é relevante eu trabalhar com determinada fotografia, para aquela idade eu vou trabalhar. Você está falando daquelas fotos chocantes, as fotos horripilantes, eu acho que isso tem que passar longe da escola. Eu acho que isso não tem serventia educativa absolutamente nenhuma. Eu vou causar uma repulsa na criança que ele nunca mais vai querer saber do que significa aquilo.
Ou o contrário, eu vou causar um fascínio absurdo pela que a gente chama, né, essa pornografia do Holocausto, por essa violência, que eu também. A gente está fazendo um esforço educativo tão grande para tentar transmitir esses valores que eu posso perder tudo com uma fotografia, eu posso perder tudo com um trecho de um filme, eu coloco tudo a perder. Tudo a perder. O Thiago está falando aqui do Primo Levi, vai sair um artigo meu e do Michel Erlich agora na revista do... me fugiu o nome aqui da PUC. Fugiu o nome. Depois a gente conversa e quem sabe a gente pode fazer um Zoom específico. Ano passado foi o centenário do Primo Levi. Mais alguma coisa? Pessoal agradecendo. Raquel, obrigado. Eu te vi por aí em algum lugar. Acho que é só uma foto. A Ilana, nossa parceira de Porto Alegre. E o William está sempre aqui. O William perguntando se o teatro pode ser uma alternativa. Essa pergunta é interessante. E é uma pergunta complexa, é uma pergunta que precisa de muito cuidado, até porque se discute de forma mais incisiva sobre a colocação no lugar do outro, né? Que é mais do que a empatia. Até que ponto para uma criança tão pequena, né? A gente está falando dos últimos anos da educação infantil, ser educada a partir da personificação ao extremo daquele personagem que vai ser atuado por ela mesma no teatro, até que ponto isso é benéfico ou não. A gente precisa conversar mais e com certeza em algum momento a gente tem falado bastante nas lives sobre literatura, sobre cinema, sobre contação, e em algum momento a gente vai trazer uma discussão mais aprofundada sobre o teatro. E tem gente fazendo trabalhos maravilhosos envolvendo teatro, direitos humanos, genocídio relacionado ao teatro com várias idades, e aí a gente vai ter, em algum momento, um evento específico para falar de teatro, que é outra ferramenta rica e que a gente precisa também, assim como todas, olhar com muito carinho. Obrigado, Flávia. Obrigado, Vanessa. Vanessa já é de casa, não precisa nem fazer nada, ela está sempre aí. A gente agradece demais o pessoal do Facebook, também comentando bastante. Se alguém tiver mais alguma questão, meu Facebook foi-se aqui, voltou. Se alguém tiver mais alguma questão, a gente tem mais um minutinho e aí a gente encerra o nosso evento de hoje, né? Renata, obrigado. Lembrando que essa live vai estar disponível ali na timeline ali do Facebook do museu. A gente falou lá no início, né, do grupo no Facebook de Educação, Holocausto e Direitos Humanos. Vocês podem seguir, tem um material que é exclusivo desse grupo, que não é compartilhado nas páginas do museu, ele é específico para educadores, então, se tiver alguém interessado, entrem lá, já somos quase 1000 educadores debatendo sobre propostas, sobre curiosidades, sobre dicas de materiais e tudo mais. E é isso, em breve... Então tem outra live, né? Fale. Na quinta-feira, exatamente, na quinta-feira, às 5 da tarde, tem um evento um pouquinho diferente desse, mais menos no sentido de aula, mais no sentido de um bate-papo, sobre genealogia judaica. A gente vai ter a presença do Charles Goldenzon, que é presidente da Sociedade de Genealogia Judaica do Rio de Janeiro, que vai mostrar algumas ferramentas, as pessoas que querem resgatar suas raízes familiares, judaicas, o como fazer, o que fazer, como os bancos de dados relacionados à Shoah nos ajudam a construir essa ramificação. A gente vai falar bastante sobre árvore genealógica, sobre DNA, está tudo muito em voga hoje, vai ser muito legal. Quem já fez a inscrição já fez, porque, se não me engano, já acabou, mas vamos ter a live aí, vai estar ao vivo para todo mundo. E é isso. Quero agradecer. Mais alguma coisa, professora Luzi, professora Denise, para a gente poder encerrar? Não, eu queria agradecer também a presença de vocês. Espero que vocês continuem acompanhando a gente aí em outros
bate-papos, aulas, etc. A gente está ansiosa, né, Luzi, para começar a preparar já para ensino fundamental e dizer que a gente adora falar sobre isso, a gente adora fazer isso, né? Então, eu acho Enfim, a equipe do museu, que é uma equipe grande, é uma equipe antenada, está aí à disposição também para ajudar. O museu tem vários departamentos e o que a gente considera o mais importante, que é o coração do museu, é aquele que faz o museu existir para ele e por ele, é o departamento de educação. E a gente imagina que deveria ser assim em todos os museus do planeta. Né? Para muitos museus, o educativo é só uma salinha lá no canto do prédio, e a gente acredita que, no nosso caso, não. O educativo é a razão da existência do museu, é aquele que tem mais pessoas trabalhando, é aquele que tem o maior custo do museu também, e a gente faz questão que seja assim. Então, entre em contato com a gente, o que a gente puder ajudar, o que a gente puder conversar, o que a gente puder orientar, vai ser um prazer ajudar. A gente tem esse leque de possibilidades. Se a gente não souber, a gente é parceiro para correr atrás também, para encontrar soluções. Educação é isso também, né? Encontrar soluções. E eu sempre costumo dizer, né, Carlos, que o museu ele não é só aquele espaço museográfico, né? O espaço onde vocês trabalham é a extensão desse museu. Né, as escolas que vocês trabalham, as instituições que vocês trabalham. A nossa ideia é sempre que o museu ele seja além dos muros, ali, de onde ele está localizado espacialmente, né? E eu também gostaria muito de agradecer a participação de cada um de vocês, dizer que para mim é um grande prazer poder falar desse tema nessa idade, né? Nessa etapa da educação. Eu acredito sim que ele é um tema profícuo, eu acredito sim que ele tem um leque de possibilidades e eu assim incentivo vocês a assumirem esse desafio e depois poderem partilhar com a gente a experiência que foi esse trabalho, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e as crianças vão se apaixonar junto com vocês. E uma vez que a gente começa, a gente não para mais, a gente só vai ampliando. vai aumentando. Vai aumentando o trabalho. Aumentando a paixão, né? É um mosquitinho que pica a gente. Aqui, falando museu em todo lugar, aqui é o Museu do Holocausto. Exatamente. Gente, foi um prazer. Vocês tenham uma noite agradável. Fiquem bem, fiquem seguros. Em breve estaremos de volta fisicamente, nos abraçando aí, mas por enquanto, por favor, se resguardem. Cuidem de vocês, cuidem das suas famílias. Fiquem bem. Vejo vocês na live da quinta-feira, né? Sobre genealogia. E na semana que vem tem mais coisa. A gente vai falar sobre negacionismo. Tem outros temas bacanas por aí pelo caminho. Em breve a gente vai divulgar, tá bom? A live fica ali disponível na timeline do museu. Vocês podem rever. A gente vai postar depois a relação dos livros. Quero agradecer demais. Em breve estaremos todos juntos de novo, tá bom? Eu, a Denise, a Luzi, a Ivanessa e todo mundo que quiser ir junto com a gente, beleza? Obrigado, gente. Até a próxima, pessoal do Facebook. Grande abraço e a gente se vê em breve. Obrigadão.